Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Café Mindfulness. E hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre pensamentos em excesso, atenção versus dispersão. Lembrando que a atenção plena é um processo de voltar constantemente a nossa atenção para um foco, um objeto escolhido, né? Voltar sempre a nossa atenção para o momento presente, sem julgamentos, né? Mas simplesmente constatando quais são sensações, as emoções ou pensamentos que estão presentes naquele momento na gente, né? Acontecendo na gente. Ou simplesmente focar em um objeto como a respiração, né? Ou algum objeto externo, sons, de forma que todas as vezes que a gente perceber que nós nos distraímos ou a nossa mente divagou, por exemplo, para um passarinho que cantou e nos distraiu, ou uma memória do passado que tomou conta do nosso campo de consciência, a gente simplesmente percebe que isso aconteceu e escolhe deliberadamente trazer o nosso foco novamente para a nossa respiração, por uma chama de uma vela, ou continuar observando o fluxo da nossa consciência, né, o fluxo ininterrupto de pensamentos que vão e vêm. Então, a mente passa a ser um instrumento, né, de foco e de atenção, e também é um construtor de cenários interiores. Nossa mente está sempre construindo cenários, imagens, né, baseado em padrões, crenças, pensamentos, padrões de pensamentos ansiosos, depressivos, dispersivos, o que seja. É como se os nossos pensamentos fossem nuvens ao vento, né? Que vem, o vento traz, mas vão embora também, às vezes mais rapidamente, às vezes mais lentamente, depende da velocidade do vento. Então, quando as coisas estão meio cinzas e a brisa é fraca, a gente fica mais aquela tempestade na cabeça, né? Então, a atenção plena ela é um caminho alternativo a estarmos apenas reagindo aos nossos pensamentos, emoções e sensações. É uma escolha de um caminho atento, onde nós vamos perceber que esses pensamentos, essas nuvens, essas tempestades estão ali, né, presentes, mas a gente não vai julgar aquilo. A gente vai se manter simplesmente no presente, né, buscando observar ou manter o foco nisso, uma coisa de cada vez. Porque aqui eu quero trazer presente um mito que nós temos, que é muito comum, que é o da multitarefa. Né? Nós somos péssimos, na verdade, em multitarefa, sua mente não tolera bem o excesso de tarefas, e a realidade é que nós temos um pensamento de cada vez. Essa é a realidade. Apesar de que parece que está tudo embolado lá dentro, né? Mas nós temos um pensamento de cada vez. Pense, por exemplo, em rádio, batata, lenha e jantar. Vieram imagens aí? Pois é. Então, olha só. Imagina que você está descascando batatas, né, para o jantar, enquanto você está escutando um noticiário no rádio e de repente um barulho, um ruído externo começa a interferir, umas batidas começam a interferir na, na voz do locutor, né, se misturar com a voz do locutor do rádio, e aí você de repente percebe que é sua parceira cortando lenha lá fora, né, no jardim, e aí você pensa, será que ele já acendeu a churrasqueira ou não? Será que ele precisa de ajuda? E então você começa a perceber já que, né, de repente você já está pensando, será que já é muito tarde para fazer o jantar? Então você já foi de uma coisa para outra, uma coisa foi puxando a outra e de repente você já não está mais presente. Você está divagando, viajando, né, nesses simples elementos que apareceram na sua consciência e foram puxando uma coisa atrás da outra. E aí a atenção plena funciona como nesse momento? Nossa, né? Me perdi aqui. A atenção plena é você, nesse momento, escolher deliberadamente, ou seja, você tem mais opções, escolher aquilo que realmente você precisa focar naquele momento. Então você tem opções aí,
que é ir falar com o seu parceiro lá fora, né, para ver se está tudo bem, se já acendeu a churrasqueira, se está a tempo, ou você presta atenção ao rádio, ou volta para as batatas para descascar e decide que vai conversar com o seu parceiro depois na hora do jantar, ou um pouco antes, né, e vai se concentrar ali em descascar as batatas e terminar esse processo. Entende como funciona? A atenção plena acaba que amplia o nosso leque de opções, ao invés de a gente estar simplesmente só reagindo a esses eventos, esses cenários mentais. Tá? Então, ela serve para a gente escolher o foco. Tá? E se eu escolho o foco nas batatas, por exemplo, é altamente provável que mesmo que eu escute o barulho da lenha sendo, né, cortada, eventualmente, em algum momento, de tanto eu focar nas batatas, esse barulho vai sumir da minha percepção consciente. E aí eu consigo estar totalmente ali em flow com as batatas, vamos dizer assim, em fluxo total. Né? Então você dirige a sua atenção, mas não se apega aos pensamentos, emoções dispersivas ou sensações inesperadas que aparecem, como de repente o despertador que toca inesperadamente, um cachorro que late, uma porta que bate. Você simplesmente, sem apego nenhum, redireciona seu foco para as experiências que você está tendo ali direta ou que você escolhe manter no seu campo de atenção. Então, nosso pensamento vem como ondas. Uma bela imagem disso é quando você já viu, quando você joga uma pedra num lago e aí aquela pedra cai no lago e ela começa a fazer, a formar ondas, né, que vão se expandindo, e à medida que as ondas se expandem, aquele centro vai ficando mais enfraquecido até que cessa o movimento. Então, quando a pedra bate na água, você tem o que nós chamamos de experiências diretas, de sensações corporais e emoções. Já a primeira camada de onda que sai dali são os nossos pensamentos mais simples, que é onde eu começo a reconhecer, por exemplo, um pássaro cantando, né? Agora um pássaro cantou, isso é um canto de pássaro, e começo a categorizar. Faço coisas como, esse é um canto de um canário, ou esse é um canto de um sabiá. Né? Começo a categorizar. Essa é a categoria de pensamento simples. E as ondas mais dispersas, mais longas, é onde eu começo a ter pensamentos sobre os pensamentos. Né? De repente, eu escutei o canário, identifiquei o canário, começa a interpretar, fazer conexões, relembrar, imaginar, projetar. E de repente eu já começo a lembrar de quando meu pai tinha um canário na gaiola em casa, eu era criança, e aí ele, né, passou frio à noite, amanheceu morto e esqueceu de volta. Ou começo a lembrar uma cena de infância, uma coisa com meu pai, lembro do meu pai, começo a pensar em como meu pai está hoje, e assim eu vou, né, nesse processo, até que eu decido, opa, qual é a minha experiência direta aqui e agora. E assim eu consigo treinar, estar cada vez mais presente, eliminando assim, reduzindo meus níveis de dispersão e focando minha atenção naquilo que realmente é mais importante, momento a momento. Sou Rafael Pozzobon Campanholo, com Café Mindfulness, toda segunda, quarta e sexta aqui no meu canal do YouTube, às 4h20, você recebe um vídeo, uma dica nova, uma vivência nova. Então se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou e compartilha para as pessoas que você mais ama. Um grande abraço e até o nosso próximo momento.